Após remover o vítreo, é possível voltar a enxergar normal? Tudo bom, amigos do canal Retina e Vítreo? Sejam muito bem-vindos a este novo vídeo. Novamente, nós vamos aproveitar uma pergunta fenomenal feita por um espectador para desenvolver um assunto muito interessante da área da oftalmologia, da área da retina, que é o comportamento do olho e da visão. Como vocês já devem saber, vítreo é uma gelatina que nós temos aqui na parte interna do olho, na cavidade vítrea, ou seja, boa parte do olho é preenchido por este gel denominado vítreo. E existem uma série de doenças onde nós precisamos realizar uma cirurgia chamada vitrectomia. Doenças como, por exemplo, o descolamento de retina. É claro que o descolamento de retina pode ser tratado de outras maneiras, como, por exemplo, com uma retinopexia pneumática, retinopexia com introflexão escleral, mas muitas vezes nós precisamos também remover o vítreo, que é esta gelatina interna, para, junto com um líquido pesado, que é o perfluorocarbono, conseguir empurrar a retina de novo para o lugar. E outras situações, como por exemplo uma hemorragia vítrea, que é muito comum em pacientes diabéticos, mas pode acontecer em outras situações, como por exemplo rupturas da retina, ou às vezes uma oclusão venosa, pacientes que têm doenças proliferativas até por anemia falciforme ou doença de Illes, que é uma doença mais rara, e alterações da mácula, como por exemplo a membrana epirretiniana, o buraco macular, entre outras doenças. Então, às vezes, nós precisamos realmente realizar esta cirurgia, que com pequenas sondinhas, hoje em dia cada vez mais finas, nós vamos entrar lá dentro do olho e remover a gelatina interna. Esta pergunta é muito interessante porque às vezes é necessário fazer vitrectomia em pacientes jovens, até em crianças. E é comum a pessoa se questionar, será que o olho vai funcionar de uma maneira normal sem ter o vítreo, que na realidade ocupa um grande volume lá dentro? De uma forma bem geral, a falta do vítreo em si não altera a visão da pessoa. Na verdade, o vítreo pode ser substituído durante a cirurgia por um gás, por óleo de silicone ou por BSS, que é um soro. Então é claro, por exemplo, uma cirurgia onde foi terminado com gás, onde foi colocada uma bolha de gás dentro do olho, enquanto o paciente estiver com gás, a visão vai ser sim muito ruim, porque o gás muda a refração, muda a percepção da visão. Então é bastante comum o paciente não enxergar quase nada enquanto estiver com gás dentro do olho, inclusive nós temos vídeos sobre isso. Na situação onde é colocado óleo de silicone, este óleo também vai atrapalhar um pouco a visão do paciente, vai deixar ela embaçada, como se tivesse um grau muito forte faltando. Mas geralmente, após algum tempo, o óleo de silicone é removido e aí é deixado com BSS, e logo após, quando nós deixamos com BSS também, o organismo vai produzindo o humor aquoso, que é um líquido também normal de dentro do olho e vai acabar preenchendo toda a cavidade vítrea. E se nós pensarmos então, como eu disse antes, apenas na falta do vítreo, isto não faz nenhuma diferença para a visão do paciente, ou seja, um paciente que foi vitrectomizado, que não tem mais o vítreo, pode sim enxergar normal pela falta do vítreo. Ou seja, então um paciente que não tem mais o vítreo, que já foi vitrectomizado, pode enxergar normal. A falta do vítreo não vai atrapalhar a visão. Inclusive, existem situações onde os pacientes têm moscas volantes, onde opacidades do vítreo acabam criando este sintoma dos floaters, dos corpinhos flutuantes, dessas moscas volantes que atrapalham tanto a visão, onde a vitrectomia, na verdade, pode até melhorar a visão, porque quando nós removemos o vítreo, nós conseguimos eliminar praticamente todos os corpos flutuantes que ficam passando na frente da visão, e nós sabemos que isso pode incomodar bastante. Mas é muito importante nós lembrarmos que se por um lado a falta do vítreo não faz muita diferença, por outro lado, a doença que levou à realização da vitrectomia pode sim trazer problemas. Porque, por exemplo, um paciente que teve um descolamento de retina, onde a mácula já estava descolada, mesmo que nós consigamos colar a retina, é esperado que a visão não volte 100%. Da mesma forma, um paciente que tinha uma membrana epirretiniana ou um buraco macular, são doenças que afetam muito a mácula, que é o centro da visão. E mesmo que seja uma cirurgia muito bem sucedida, não quer dizer que a visão vai ficar 100% após a vitrectomia. E é claro, não é aí a falta do vítreo que atrapalha a visão, mas sim alguma pequena alteração que pode ficar devido à doença que o paciente tinha antes. E o mesmo vale também para a retinopatia diabética e outras doenças.
Também é importante lembrar que a vitrectomia, por ser uma cirurgia, por mexer dentro do olho, pode acelerar um processo de catarata, então a catarata pode vir a atrapalhar. Às vezes o paciente pode ter um edema macular cistoide, que é um inchaço da retina e que pode acontecer por diversos motivos, inclusive no pós-operatório. Às vezes, após uma vitrectomia, o paciente pode desenvolver uma membrana epirretiniana. Então, existem situações que podem fazer com que a visão não fique tão boa após uma vitrectomia. Muitos desses problemas podem ser tratados, então é importante sempre conversar bem com o médico, mas de uma forma bem geral, a falta do vítreo em si não é o problema. O problema realmente são algumas outras doenças que podem estar envolvidas e que levaram à realização da vitrectomia ou mesmo que podem desenvolver após a vitrectomia. Se você tiver mais alguma dúvida, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.